Próximo nome aqui que surgiu, esse eu confesso que eu não consegui apurar, porque ele surgiu tem pouco tempo, tá? Trata-se do jogador Vitor Carvalho, volante de 28 anos, 1,86 de altura. Jogador atualmente está lá no Braga de Portugal, está avaliado em 4 milhões de euros, com um contrato até 2028. Então, um brasileiro que joga no Braga de Portugal, é um jogador que não é titular absoluto lá no Braga, né? Então, é um jogador que reveza com os outros da posição, joga como um volante, como médio defensivo, né? Mas pode fazer também um meia um pouco mais avançado e também pode jogar no meio da zaga, auxiliando na saída de bola. É um jogador que foi revelado pelo Coritiba e lá em 2020 ele foi para o futebol português e de lá ficou, né? Ele voltou para Curitiba, foi de novo para o Gil Vicente, que era o time que ele jogava, e do Gil Vicente ele foi comprado pelo Braga. Vitor Carvalho, informação inicial lá do Rudy Galetti, tá? Um jornalista europeu conhecido, né? Que traz notícias de mercado e que, repito, a gente não conseguiu confirmar essa informação ainda, mas eu vou colocar na tela para você também os detalhes sobre o Vitor Carvalho, novo nome que apareceu aí, nova especulação. Daqui a pouco eu vou trazer um outro nome, tá? Que eu acho importante a gente trazer nossa apuração também sobre a questão do Cauã Diniz, tá? Então fica aí, vai deixando seu like, deixa seu live pix, apoie o canal Bica Galo, né? Não deixa de dar a sua contribuição para a gente, não, que você ajuda muita gente. O canal está desmonetizado no YouTube, então a gente está fazendo isso aqui por puro profissionalismo, não estou ganhando nada com isso, além das ajudas externas, tá? Então, se você manda um Pix para a gente aqui, você ajuda a gente. Se você manda um Live Pix, você participa com a gente e ajuda a gente também, mas não consigo monetizar com Superchat, nem com o clube de canais, né, com nossos membros do canal. Tá cheio de membros espalhado aí, só que você tá vendo que não tá com selinho. O YouTube tirou a monetização do canal Bica Galo, então a gente está contando muito com a ajuda de vocês aí nesse momento difícil do canal, tá? Vitor Carvalho, então, na tela para vocês aí, 548 pessoas assistindo o nosso Café com Jeves aí, último Café com Jeves do ano de 2025, tá? Só não deixa de dar o like, tá? Se você não puder ajudar de outra maneira, dá o like aí. São 528 para 181 likes. Bora bater, então, pelo menos 400 likes aí, né? Bora bater 400 likes aí, para dar uma força para a gente? Vamos lá. Vitor Carvalho, então, 28 anos, 1,86, volante, né? O jogador aí que apareceu na mira do Atlético e tem outros clubes, como o Grêmio e também o Torino da Itália tem interesse na contratação do jogador, tá? Então a gente vai apurar mais sobre essa situação, mas é um novo nome que surgiu aí, né, do Vitor Carvalho, e sinceramente não me lembro do jogador, não me lembro dele jogando na equipe do Coritiba, tá? E tampouco do Braga. Então é um jogador que eu preciso de entender um pouco mais para poder dar um insumo para vocês de como ele joga. Talvez trazer alguém aqui que acompanhe já o futebol do Vitor Carvalho e tudo mais, alguém que acompanhe mais a Liga Portuguesa para trazer alguns detalhes para vocês, tá? Mas esse é o nome aí que surgiu nas últimas horas no radar do Atlético. Repito, então, não conheço, não tenho aqui insumo de avaliação, mas é um jogador que apareceu no radar do Atlético, mas já com concorrência. Jogador bom vai ter concorrência. Jogador ruim, você consegue trazer de maneira fácil. Quais a gente quer? A gente quer os jogadores bons. A gente não quer os jogadores acessíveis. A gente quer os jogadores difíceis, jogadores disputados, jogadores que vários clubes querem. A gente quer que o Galo ganhe essas disputas, né? Então, é um jogador aí que também está disputado, tá? Bom, então o próximo nome aí que eu queria trazer para vocês é do Cauã Diniz, né? Jogador de 21 anos, 1,86 de altura, volante, primeiro volante, joga no América. Situação do Cauã Diniz, pelo que eu apurei ontem com fontes do América, do Atlético e do Atleta, é a seguinte, tá? O Cauã Diniz, ele teve algumas situações, assim como outros jogadores lá na América, de atraso salarial, tá? E outras obrigações do clube com ele. Obrigações essas que o clube alega já ter pago. E o que o jogador fez? Entrou na justiça pedindo rescisão de contrato.
tá? Então, o América alega que os atrasos já foram cumpridos, o jogador pede a rescisão de contrato, o América se reapresentou no último dia 26, o Cauã Diniz não estava na reapresentação, ele era esperado e não foi, não apareceu, tá? Então, o Cauã Diniz não se reapresentou junto ao time do América, tá numa parte litigiosa com a América nessa situação e não deve ficar no América, tá? Muito provavelmente não fica, não tem mais clima para o jogador. Eu apurei que é um jogador bom, forte, intenso, um jogador de muita marcação. É um primeiro volante mesmo, sabe? Mas é um primeiro volante alto, né? Com muita intensidade e é um jogador que o Atlético tem interesse em fazer um contrato longo com ele. O Atlético está monitorando essa situação. Se ele conseguir a rescisão com a América, já tem algo azeitado para a assinatura de um contrato de 5 temporadas com o Cauã Diniz, tá? Mas não está formalizado ainda, porque o jogador ainda está nessa parte litigiosa com a América. Então, caso ele consiga a rescisão, o Atlético deve conseguir a contratação do Cauã Diniz, de 21 anos, volante do América. Uma pessoa me falou assim, ó, ele é um jogador bom, mas a cabeça precisa de ficar mais no lugar. Então, um jogador ali que tem algumas questões, digamos assim, disciplinares para serem resolvidas ainda. Uma informação que meu amigo Vander, lá do Fala Massa, trouxe também, e eu recebi a mesma informação sobre essa questão do Cauã Diniz. Tá? Então, um jogador que o Atlético monitora a situação, observa o que vai acontecer em relação ao América e a rescisão de contrato, e uma vez que isso se resolver, o Atlético deve acertar um contrato de 5 anos com o Cauã Diniz, então um primeiro volante aí no radar do Atlético. Aí a galera fica assim, pô, mas Cauã Diniz, projeto Série B, não sei o quê. É bom a gente lembrar que o Cauã Barros, que está comendo a bola lá no Vasco, era um jogador que também estava emprestado ao América, inclusive jogava com o Cauã Diniz, né? E foi revelado depois desse empréstimo. Então, acho que é bom a gente ter calma. O feedback que eu tive sobre o jogador é que é um bom jogador, mas que tem essas questões psicológicas aí, né? Questões aí disciplinares, melhor dizendo, e que, naturalmente, são coisas que podem ser resolvidas. O Atlético tem um trabalho disciplinar muito forte, psicológico muito bacana, feito para Michele Rios, né? E pela sua equipe. Então, eu vejo aqui com bons olhos essa contratação, caso de fato aconteça, tá? Então, essa informação, olha só, eu até, uma pessoa me falou isso aqui mesmo, Vitor Diego, Batalha 2.0, esse Cauã Diniz, acho que vai ser bom, hein? Uma pessoa me falou isso mesmo, até comparou um pouco assim, falou assim, ó, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que é o Batalha, mais novo, né? Bem mais novo, né? Então, eu achei interessante, acompanhei pouco, mas o feedback que eu tive aqui foi positivo a respeito do Cauã Diniz. Né? Indo para o transfer market aqui, igual a gente sempre faz para dar uma analisada aqui no jogador, Cauã Diniz avaliado em 350 mil euros, né? Então é um jogador que não tem uma grande valorização no mercado, até porque disputa a segunda divisão pela América, tem um contrato até o final do ano que vem, mas está tentando rescindir de antemão. Tem 1,86, é um volante alto, né? É um jogador que teve aí pela América 9 jogos no Mineiro, 27 jogos na Série B, com 2 gols marcados, e teve também uma partida na Copa do Brasil, que foi a única que a América disputou. Né? Então, um jogador que ele foi utilizado pela América durante a temporada, né? E é um jogador aqui que eu acho interessante. Né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Atlético ele tem que ir nesses jogadores mais jovens mesmo. Eu gosto mais desse tipo de aposta do que você pegar um cara de 31 anos do futebol grego e tentar trazer para cá por 6 milhões de dólares. Eu prefiro trazer guardados as devidas proporções, um Cauã Diniz, né, que é um jogador aqui novo e que sim, pode ser uma aposta. Ah, Jeves, mas se é uma aposta, não precisa de fazer 5 anos de contrato, né? Mas aí, cara, é a questão, né? O jogador é muito novo. Então, se você vê o potencial, é normal que você ofereça um contrato mais longo para o jogador desse.